graça na paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, uma satisfação enorme. Meu nome é Diego, eu sou lá de João Pessoa. Eu ensino no seminário congregacional lá de João Pessoa. Seminário já é tradição já na nossa cidade, 22 anos de existência. É uma bênção. A gente ministra lá alguns cursos, o ministerial, o médio, o básico. Se alguém tiver interesse, pode falar com o nosso presbítero Osmar, ele é um dos nossos alunos, amém? E quero dizer também que fui bastante recebido aqui, muito bem recebido na cidade, né? Fico hospedado na casa da irmã Marilene e foi uma maravilha. Visitei alguns irmãos e que Deus abençoe vocês, tá certo? Amém. Abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, o capítulo 30. Eu gostaria de ler do 24 até o 28. Estava pensando em formas de evangelizar nesses últimos tempos. E lendo a palavra de Deus, já meditando alguns dias no início do Evangelho de João, ao qual o irmão acabou de ler. Provérbios 30, a partir do verso 24. No Evangelho de João, a partir do capítulo 1, 2 e 3, ali que o irmão acabou de ler, tem uma mensagem tremenda. Eu vou compartilhar com vocês só um pouquinho. Quando João Batista estava a batizar no rio, que ele disse que viria um após ele, e quando ele vê que chega o dia que aquele que ele estava anunciando, aquele que ele estava a testemunhar, estava vindo em direção dele para ser batizado, ele aponta e diz: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente o que acontece é de dois discípulos de João levantam-se e seguem Jesus. Quando descobrem quem é Jesus, que Jesus era aquele ao qual João testificava, que era o Cordeiro de Deus, era o Messias, era aquele que iria redimir o seu povo, imediatamente dois homens levantam-se e seguem Jesus. E a Bíblia diz que ele, ao seguir Jesus, olha e pergunta a eles: o que é que vocês querem? Eles: queremos seguir o Senhor. E Jesus disse: vem. E a Bíblia diz que eles vão e passam a noite inteira com o Senhor conversando. No dia seguinte, o que acontece? André, era um dos discípulos, vai até o seu irmão Pedro e anuncia a palavra. E Pedro vem. Em seguida, outro discípulo vai até Natanael, que estava lá embaixo da árvore, anuncia. Natanael, um pouco incrédulo, e pode vir alguma coisa boa de lá, de onde esse homem veio, mas ele vem. E o que eu gostaria de transmitir com vocês, que o evangelismo é isso. Você conheceu Jesus? Você sabe quem é Jesus? Jesus foi anunciado a você, você crê, você o segue. Anuncie ele a outra pessoa. Chame ele para vir no próximo culto. Passe a semana toda importunando ele. Diga: vamos domingo, você vai gostar. Deus vai falar com você, a palavra vai transformar, você vai nascer de novo. Você vai sair das trevas para a maravilhosa luz. E quando eu entendi isso, eu estou preparando aí uma mensagem para a gente falar sobre isso. Mas eu gostaria de transmitir isso a você. Anuncie o evangelho a outras pessoas. No seu trabalho, na sua escola. Convide. No próximo domingo, traga mais um aqui para essa igreja. Faça a igreja lotada e não caber mais gente aqui. Traga, é aglomeração, para a gente adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês encontraram? Vamos ler aí. A partir do verso 24. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. O 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. 28. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos,
mas se encontra até nos palácios dos reis. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu nome, Pai. Neste momento, Pai, que nós vamos aprender a Tua palavra, que vamos anunciá-la, que o Senhor abra o nosso coração, que o terreno do nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito, Senhor, e que a gente escute a Tua palavra e saiamos daqui praticantes dela. Deus, que eles venham ser iluminados pelo Teu Espírito, que a comunicação venha a ser transmitida e que eles entendam a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente virou de ano agora há pouco. Saímos de um ano de 2021 e entramos no ano de 2022. E como já é tradição em todo mundo, quando chega final de ano, todo mundo faz aquela tão esperada retrospectiva. E a gente para o ano e senta e começa a olhar, e nas televisões começam a passar as maiores notícias ou os maiores eventos que aconteceu durante o ano. Os melhores momentos que aconteceu no mundo, os melhores momentos que aconteceu no Brasil e até os melhores momentos que aconteceu na Paraíba. Nessa retrospectiva também não mostra só a parte dos melhores momentos, mas também nós vemos os piores momentos, as tragédias, as coisas que acontecem. Retrospectiva. E nessa noite eu gostaria de induzir a você a fazer uma retrospectiva do ano que passou, da sua vida. No ano que passou, você trabalhou bastante? No ano que passou, o seu tempo foi investido de uma forma proveitosa? Em 2021, o ano que passou, você foi um ano que fez bons amigos, manteve a comunhão entre os irmãos, teve união com todos? No ano que passou, irmãos, vocês estiveram nos melhores lugares. O ambiente que você vive tornou-se um lugar melhor por sua causa. Nessa noite, eu gostaria, à luz de Provérbios, a gente meditar um pouco de sabedoria bíblica. E uma sabedoria bíblica para a gente viver melhor nesse mundo que Deus criou. O livro de Provérbios não é um livro que traz para a gente promessas, daquele tipo de que se você fizer, vai se cumprir. Não, o livro de Provérbios é um livro que traz para a gente princípios de vida, que se você seguir, você irá viver melhor. É um teólogo chamado Grant Osborne que escreveu um livro chamado A Espiral Hermenêutica. Ele define Provérbios da seguinte maneira: o livro de Provérbios é um livro que fala desse mundo que Deus criou e nos ensina a viver da forma que Deus quer no mundo que é dele. Outro teólogo diz que Provérbios é uma maneira de nós aprendermos a tomar decisões, escolhas piedosas para a vida. A gente lê o livro de Provérbios e começa a ver alguns ditados, algumas sabedorias que a gente lê e faz sentido. E você olha na placa de caminhão, na placa de qualquer coisa, Provérbios que faz a gente entender de que aquele caminho é ruim e aquele outro é bom. E qual o caminho que eu devo seguir? Obviamente, o bom. O livro de Provérbios nos coloca uns sinais, mensagens. Sabedoria a gente vai ter em toda a Bíblia, trazendo para a gente princípios. No próprio Sermão do Monte, o Senhor, quando termina de pregar o sermão, ele insere um provérbio. Ele mostra dois caminhos, mostra duas casas, o bom e o ruim, qual que você vai seguir. Então, à luz de Provérbios, hoje eu gostaria de trazer 3 ensinamentos para que a gente viva melhor. E o quarto é o resultado desses ensinamentos. Provérbio tem uma teologia meio assim do ensinamento prático, uma orientação prática para a vida. O Provérbios traz isso. São orientações práticas para os jovens que estavam começando a vida, e o pai, ou o rei, ou a mãe, como o Provérbio 31, o provérbio lá da mulher virtuosa, chamava os seus filhos, chamava os seus pequeninos e começavam a ensinar e trazer mensagens para que eles fossem crescendo e fossem tomando decisões sábias, decisões boas para a sua vida, para que eles pudessem viver melhor.
Provérbio também, além de ser orientações práticas, o Provérbios traz muito a questão da dependência de Deus. Porque quando a gente começa a ler o livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, já diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E na carta de Tiago ele vai dizer: quem quer sabedoria, peça a Deus. Uma pessoa, para ser sábia, é só uma pessoa que depende do Senhor. É uma pessoa que teme ao Senhor. É o princípio da sabedoria, é você temer a Deus e viver no mundo que Ele criou, de acordo com as regras e com as leis dEle. Provérbios também traz uma teologia da criação, porque, como acabamos de ler, o sábio chamado Agur está olhando a criação e está olhando aqui 4 animais e extraindo sabedoria divina deles. É interessante que ele, na estrutura que acabamos de ler, em todos os versículos do 24 ao 28, você vai ver a indicação de que aqueles animais eram fracos, povo não poderoso. Outra coisa interessante é que Agur chama ele de povo, porque ele está fazendo uma metáfora, uma espécie de parábola, fazendo comparação entre aqueles animais com a sociedade, com a ordem cósmica, da forma que eles vivem. É um povo não poderoso, chama de povo. A terceira observação é que Agur ele usa 2 povos ou 2 animais que agem de forma coletiva: a formiga, que trabalha em grupo para preparar a sua comida, e também os gafanhotos, que não tem rei, mas saem em bando, saem todos juntos, destruindo toda a plantação, tudo que é verde, que vê à sua frente. E também fala não só da coletividade, mas ele também aponta a individualidade. O texugo do deserto, que aqui ele chama de arganazes, e a lagartixa. Você não vê um bando de lagartixa andando pela parede, vê? Uma, no máximo aí 2. Ele mostra coletividade e individualidade. E, como eu bem apontei, povo fraco. E no versículo 28, a gente vê a maravilha, porque ele traz, pontuando 3 sabedorias extraídas desses animais. E no 28, a lagartixa, você percebe que ele fala que é um povo, que é um povo fraco, que dá para apanhar com as 2 mãos e não faz acréscimo nenhum acerca de virtude, mas ele diz que está nos melhores lugares, porque aí é a conclusão do pensamento do sábio. Primeiro ponto, ele diz que a formiga trabalha. Segundo ponto, ele diz que os arganazes buscam segurança. Terceiro ponto, ele diz que os gafanhotos vivem em união. E no terceiro, ele diz que a lagartixa está nos palácios. É o resultado de você viver sabiamente neste mundo. Você irá viver em ambientes agradáveis. Você irá viver numa família agradável se você trabalha, busca o bem dessa família e vive unido com todos. Você irá viver numa igreja agradável. Você irá viver num ambiente agradável, nos palácios dos reis. Diante disso, irmãos, a primeira coisa que extraímos desse texto é a seguinte: é que precisamos reconhecer quem nós somos. Nos 4 versículos que lemos, ele aponta povo fraco, povo fraco, povo fraco. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar, o nosso papel, onde estamos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos criaturas de Deus, mas nós somos um povo fraco. Para morrer basta o quê? Estar vivo. De repente, e o Covid-19 desde 2020 vem mostrando isso, que a vida não passa de um sopro. Nós somos um povo fraco. Somos um povo que, se a gente não tivermos unidos trabalhando, nós não chegamos muito longe não. Já diz um ditado popular de que se você quer chegar a algum lugar, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe, vá com pessoas. Vá acompanhado. Somos fracos. Mas quando nós temos essa consciência de quem somos, e o mais importante agora, quando nós temos a consciência de quem somos diante de Deus,
Parece que começa o princípio da sabedoria, o temor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos criaturas caídas. Nós somos pecadores. Nós estávamos em rebelião contra Deus. Deus criou os céus e a terra, criou todo este mundo, colocou o homem no jardim, e mesmo assim o homem se rebela contra ele, desejando ser igual a Deus. E tem mais, desde a queda, nós passamos a viver debaixo da ira de Deus. Passamos a viver distante de Deus. É tanto que João 3, o último versículo diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, crê no que permanece debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, ele diz que outrora andávamos nos nossos delitos e pecado, e seguindo o curso deste mundo, permanecendo estávamos debaixo da ira de Deus. Nós somos fracos, somos pecadores, estávamos distantes de Deus. Mas aí tem sempre aquele mais: Jesus, rico em misericórdia, nos perdoou, nos salvou, nos tirou da lama, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Mas nós éramos povo fraco. Mas Jesus chegou. Precisamos ter a consciência de quem nós somos. Quando chegarmos diante de Deus, precisamos ter a consciência de que Ele nos salvou, de que Ele nos libertou, de que Ele nos resgatou. E precisamos todos os dias confessar os nossos pecados e agradecer a Deus pela sua maravilhosa obra, pelo seu maravilhoso trabalho em nossas vidas. No segundo, nós vemos agora Agur olhando e dizendo às formigas: povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Ele está indicando que esse povo trabalha. E nós, como crentes no Senhor, precisamos trabalhar. Agora, irmãos, quando acontece a queda, eu já ouvi imensas ou inúmeras mensagens de que a pessoa fala que o trabalho é maldição. Já ouviram isso aqui? Não, porque a gente, irmãos, se nós observarmos o texto bíblico, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem no jardim e deu o que ao homem? Um trabalho. Antes da queda já existia trabalho. Ele diz: você vai cultivar o jardim, dar nome, trabalhar, vai tomar conta, é o guardião do jardim. O trabalho foi dado antes da queda. Então o trabalho não é maldição não, irmãos. O trabalho é bênção. Precisamos trabalhar. A maldição foi que depois da queda, o que é que acontece? Depois da queda vem os efeitos. A gente começa a ter o corpo fadigado. A gente começa a cansar. O trabalho já não é tão prazeroso por causa da queda. O que vem os efeitos da mente, a gente chama de efeitos noéticos em teologia, mas é os efeitos da mente. Estresse. A gente fica ansioso, impaciente. Efeitos da queda. Não é porque o trabalho é ruim, mas porque a gente pecou. E a gente peca todos os dias. E os efeitos é trazer esse cansaço, essa fadiga. Mas o trabalho não é ruim. O trabalho não é maldição. Embora do suor do seu rosto você vai viver. Com isso, eu quero passar para vocês o seguinte: que nós precisamos trabalhar. Em 2021 você trabalhou, você deu tudo de si, você correu atrás, você é uma pessoa que corre. E eu gostaria de usar o nosso Senhor Jesus como exemplo, porque em Marcos capítulo 6, quando ele chega na cidade para pregar, as pessoas ficam maravilhadas e dizem: não é esse o carpinteiro? Tudo indica, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, após a perda do seu pai terreno José, o homem que o criou e o ensinou a profissão de carpinteiro, quando ele morreu, Jesus assumiu como primogênito o lugar dele, trabalhando na carpintaria para sustentar Maria e os seus irmãos. O nosso Senhor trabalhou. O nosso Senhor deu tudo de si. O nosso Senhor, agora imagina aí, o Rei do Universo, o Logos, o Criador dos céus e da terra, entrando para entregar uma mesa consertada. Entrando na casa de um palestino para fazer um concerto, para fazer alguma coisa, para entregar alguma coisa de carpintaria. Ele trabalhou e nós precisamos trabalhar também.
O apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas até que a igreja pôde sustentá-lo. Jesus, quando passou e viu os seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam trabalhando, pescando. Levi estava colhendo impostos, estava no trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não chama os crentes para ser desocupados. Deus não chama os obreiros para serem desocupados. Deus não chama homens e mulheres para serem desocupados, não. A gente tem que trabalhar e trabalhar com força. Amém? Então, com isso, eu gostaria que você fugisse de toda preguiça. A preguiça, irmãos, já dizia Charles Adam Spurgeon, que ela é um parasita que se apodera e fica só ali, dá. Provérbios 19 vai dizer que o preguiçoso, ele tem preguiça até de comer. A comida está no prato, mas ele tem preguiça de pegar na colher e levar à boca. A preguiça, como um parasita, ela tende a sugar o outro que está ao seu lado e trabalha. Ela tende a fazer com que o outro se canse mais, se fadigue mais. Ela tende a fazer com que uma família não prospere, porque só um trabalhando, o gasto sai tudo de um e o outro está ali sempre descansando. Irmãos, nessa noite, fuja de toda a preguiça. Fuja de toda a procrastinação. Tem gente que, sabe o que é procrastinar? É quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você fica sempre empurrando com a barriga, deixando para a última hora. As crianças no colegial sabem que tem que fazer o dever de casa, mas diz, depois eu faço. Chega o outro dia, chega na hora de entregar para a professora dar o visto, cadê o dever? O depois que você sempre vai empurrando nunca chega. O homem diz, daqui a pouco eu trabalho, daqui a pouco eu faço. Chega a hora de entregar a encomenda, não está pronto. Procrastinar é você sempre estar deixando para a última hora, aquele jeito brasileiro. Sabe que todo mundo tem que ir no médico, mas vai na última hora. Quando chega lá, todo mundo tem que voltar. Aí vai todo mundo de 5 horas, que é a última hora do dia. Quando chega lá, tá uma fila enorme. A gente sempre tem essa tendência de procrastinar. Fuja disso. Faça as coisas que tem que ser feitas. Goze do descanso depois. Precisamos fugir de toda a procrastinação. Você que é mãe, você que é pai, dê dose de trabalho diário aos seus filhos. Já vá educando como é que tem que ser feito. Acordou, arrume a cama. Terminou de comer, tira o prato da mesa. Doses diárias de trabalho. Não vai ferir ninguém. Você está educando. Ao seu esposo, comece a puxar a orelha. Diz, bora trabalhar, meu filho. A sua esposa diz, bora levantar, meu amor. Precisamos dar injeções naqueles que vivem conosco, para que a gente viva melhor no mundo que Deus criou, porque foi assim que Ele estabeleceu. O homem tem que trabalhar. Em segundo lugar, irmãos, a gente vê no versículo, em terceiro lugar, a gente vê no versículo 26, onde fala do texugo do deserto, que aqui está colocado como arganazes, mas é uma espécie, é um animal do tamanho de um coelho, que ele vive no deserto das Palestinas e as suas casas são nas fendas das rochas. Esse animal, em vez de ele ter cascos como o coelho, ele tem algumas garras de mais ou menos 1 centímetro, e a sua mão é ligada por uma membrana, parecendo aquela mão de peixe, né? Uma membrana, e nos artérios da frente tem 4 pontos de sucção, e atrás tem 3, que permite eles andarem firmemente nas rochas escorregadias do deserto. Ao ver os predadores de longe, os arganazes ou os texugos correm para as pedras e se escondem. E obviamente os predadores, como são maiores que eles, não conseguem os alcançar nas pedras. Com isso ele está dizendo que nós devemos buscar segurança. Nós devemos pensar enquanto vivemos em coisas, irmãos, seguras para a vida. Não é porque você é crente que você não deve pensar em melhorias para a sua vida. Se você trabalha, é porque você trabalha pensando numa melhoria para a sua família, para o lugar onde você vive. Então, irmãos, o que é que a gente tem que fazer? Parar de investir o nosso tempo em coisas sem futuro.
Quanto tempo a gente não passa em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, nos momentos que era pra gente estar trabalhando, que era pra gente estar estudando. Quanto tempo a gente faz um investimento que não tem futuro. Além disso, esse texto aponta especialmente para decisões na vida sem futuro. Decisões de um homem ao qual é pai de família, tem esposa e filhos, e aparece aquela famosa Dalila, e ele escolhe seguir com ela, destruindo toda uma vida que construiu com sua esposa. Uma escolha sem futuro. O jovem que escolhe ir brincar em vez de fazer a sua tarefa de casa. É escolher aquilo que é secundário, aquilo que é sem futuro, e deixar de fazer aquilo que é essencial, aquilo que é seguro. Quem de vocês aqui não já ouviu do seu pai: meu filho, estude, porque só estudando você vai ser, né? Você vai chegar em algum canto. Quem aqui não já ouviu isso várias e várias vezes? E agora que você já é grandinho, seu pai estava certo ou não? Sua mãe estava certa ou não? É preciso tomar escolhas sábias ao decorrer da vida. Não troque toda uma vida por alguns momentos de prazer. Não troque. Tome escolhas sábias. Sabe o que é que você deve fazer? Fugir, correr para a rocha. E a nossa rocha, a nossa segurança, o nosso lugar seguro é no Senhor Jesus Cristo. É na palavra de Deus, é na sabedoria divina. Nossa rocha, o nosso habitat seguro, o local na fenda onde nós estamos seguros, é correr para os pés do nosso Senhor, é viver de acordo com sua palavra, é viver meditando e fugindo de tudo aquilo que é sem futuro, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que não pertence a Deus, de tudo aquilo que é das trevas. Corra disso. Esteja mais perto de Deus e você irá viver melhor. Um quarto lugar. A gente vê no versículo 27 com os gafanhotos, onde ele diz que os gafanhotos não têm rei, mas que marcham todos em bando. A figura do gafanhoto na Bíblia, irmãos, no decorrer dela, é uma figura impactante. Porque perceba, no Êxodo foi feito o envio de uma praga de gafanhotos. Antes da praga, veio aquela chuva de meteoro de fogo, que saiu destruindo tudo. Mas tudo aquilo que a chuva de pedras não destruiu, veio os gafanhotos e limpou toda a vegetação, deixando todos os egípcios sem provisão de alimento. Quando os gafanhotos saem em bando, eles saem destruindo toda uma vegetação. A pior coisa para um fazendeiro é fazer um plantio, esperar vários meses e de repente, quando está tudo bonitinho, está tudo grande, bem pertinho da safra, vem aquele enxame de gafanhotos e sai comendo tudo. Ano passado teve até uma reportagem de que um bando estava passando aqui aos redores do Brasil, passou pela Argentina, salvo engano, e saiu devastando tudo. E no Brasil só não chegou porque Deus soprou um vento e levou eles para outro canto. Porque se eles tivessem passado por aqui, o que era de plantação, eles tinham destruído. No livro de Juízes, é sempre usada uma metáfora. No capítulo 6 e no capítulo 7, quando a gente vê aquele chamado de Gideão, a Bíblia diz que os amalequitas e todos aqueles povos que estavam ali eram como enxames de gafanhotos. E os seus camelos eram como areia do mar. No versículo 7, quando Gideão vai com 300 homens guerrear, ele diz a mesma coisa. E no arraial dos midianitas, amalequitas, eram como um enxame de gafanhotos, símbolo de destruição, símbolo de onde passava, acabava com tudo. No livro de Joel é dito que são 4 pragas de gafanhotos que viriam para punir Israel. Sempre quando olhamos aqui, aquele povo pequeno, aquele que você com uma pisada você mata, mas quando ele sai em bando, ele destrói vegetações. E aqui Augusto está extraindo essa sabedoria, porque eles não têm rei,
Eles não têm um líder, ele não tem uma instrução. E geralmente, quando não se tem uma liderança, o que acontece é anarquia. Mas eles não são anarquistas, eles são unidos, saem todos em bandos para cumprir o seu objetivo. Assim tem que ser o povo de Deus. Não precisamos comparar tão profundamente, sabe por quê? Porque nós temos um rei. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, é o grande pastor das ovelhas, é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Nós temos a instrução que é a sua palavra, e nós precisamos sair em bando com o nosso rei, que nos instrui, que nos diz o que tem que fazer. A sua palavra nos diz o que temos que, de como devemos viver. E precisamos ser unidos, igual os gafanhotos. Vocês já viram o que é o poder de uma igreja unida, o que ela consegue fazer, o que ela consegue construir, onde ela consegue chegar. Vocês já viram o poder de uma família unida, o tanto que ela consegue contribuir. Você já viu uma equipe de trabalho unida, o tanto que ela consegue produzir. Nós precisamos agora, à luz de Provérbios, olhar e precisamos ter união. Precisamos estar unidos como família de Deus, com o nosso Senhor Jesus como cabeça da igreja. Nós como o seu corpo, unidos, trabalhando junto. Nós não podemos ter, irmãos, desunião. Nós não podemos viver uma vida desunida, uma vida de briga, de encrenca, mas sim procurar, se possível, ter paz com todos. Nós, como crentes mais fortes, precisamos suportar as fraquezas dos mais fracos e mantermos unidos. Com isso, eu gostaria de pedir a você que você fugisse de toda briga, de toda desunião, de tudo aquilo que mantém a gente afastado. Geralmente os pentecostais, quando gostam de pregar com fogo, eles dizem que a brasa distante do braseiro se apaga. Da mesma forma, a gente tem que estarmos todos unidos juntos no calor do Espírito, em comunhão. É muito feio, irmãos, a gente como crente viver brigando, né? Pessoal que está aí ao redor, aquela grande nuvem de testemunho, olha de pios crentes. Eu vivia numa igreja, né, há muito tempo atrás, que o pessoal já conhecia a igreja da briga, a igreja da fofoca, porque sempre tinha. Imagina aí uma fama dessa. Nós, como corpo de Cristo, precisamos estar unidos em um só objetivo: pregar o Evangelho, viver em comunhão, adorar ao Deus Todo-Poderoso em comunidade, em coletividade, em união, seguindo o objetivo que é dissipar toda treva com a maravilhosa luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos fugir de toda desunião. E com isso, a gente precisa buscar estar unidos. Não é uma coisa, não, é você tem que buscar viver em união. Você tem que ir. Você tem que tomar a iniciativa. Você tem que buscar viver em união, porque esse é o desejo do nosso Senhor. É o desejo da Bíblia. Nosso Senhor insistiu nisso. Ele veio aqui para redimir um povo. Ele veio aqui, irmãos, para redimir um povo para si. E, irmãos, isso custou para ele, deu muito trabalho. É tanto que o texto inspirado vai dizer que ele teve um penoso trabalho, mas no final ele olhou e se regozijou dos frutos do seu penoso trabalho. Nosso maior exemplo continua sendo o nosso Senhor. Ele continua trabalhando. João capítulo 5, acredito que seja o 17, diz que Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dizendo que Deus, o seu Pai, a gente tem a ideia de imaginar que quando Deus criou todas as coisas, ele descansou e
não faz mais nada. Isso é mentira. O nome disso é deísmo. Onde diz que Deus criou todas as coisas, como deu corda no relógio e foi embora, e deixou tudo rodando, tudo funcionando. Isso é conversa. Ele continua trabalhando na história, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos o Deus que trabalha, o Deus que intervém, o Deus que se revela, o Deus que se faz carne e habita entre nós. Aquele que estava acima do sol, mas ele desce para debaixo do sol para redimir o seu povo. Um Deus que trabalha. O seu pai trabalha até hoje e Jesus continua trabalhando. Você sabia que nesse momento ele trabalha como sacerdote, intercedendo pela sua igreja? Nosso maior exemplo de trabalho e de união é o nosso Senhor Jesus. E nós precisamos seguir o exemplo dele. Nós, como crentes e como gafanhotos cristãos, soldados de Cristo, precisamos fugir de toda briga, buscar ter união com todos e buscar boas amizades. Vocês lembram que a gente precisa, domingo que vem, vocês estão intimados a chamar alguém para visitar a igreja? Hein? Nós precisamos buscar boas amizades, precisamos buscar evangelizar. E às vezes, irmãos, a gente não precisa só sair do nosso lugar para ser missionário transcultural ou em outro canto, não. Mas você pode fazer missões aqui em São José de Piranhas, onde você está, no domingo que vem, trazendo uma pessoa para cultuar a Deus e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Buscar boas amizades. Meus irmãos, mais companhias corrompem os bons costumes. Lá em João Pessoa, eu já escutei 2 testemunhos pequenos de pessoas que escaparam de morrer, mas quase que morria por estar em más companhias. O traficante chegou, a mesma história, só contada de forma diferente. Chegou para matar o mau elemento. E o companheiro, que era de bem, que não tinha nada a ver com a história, e ainda era cristão, mas por estar acompanhado quase que ia. Não sei se aqui tem muito isso, mas lá tem direto. Porque quando o matador chega, ele não quer saber quem está não. Ele mata um e mata o outro para se viu o rosto, acabou-se. Quando ele não olha não, boy, aí tu não olha mesmo não. As más companhias. Da mesma forma, irmãos, na igreja, quando a gente está mal acompanhado, vai acontecer 2 coisas. Ou você vai influenciar a pessoa a vir e se tornar uma pessoa de bem, Cristo, fazer ele nascer de novo e ir transformando, ou ele vai ser uma má influência para você. Você vai estar falando gíria, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Se você não estiver firmado na rocha, se prepare. Com isso, irmãos, devemos buscar boas amizades. Se você não é uma pessoa que está preparada para influenciar, então se prepare. Busque ter boas amizades, bons relacionamentos. E por fim, irmãos, chega a recompensa. A recompensa de viver esses princípios. Trabalhar, buscar boas escolhas, boas intenções, segurança e viver em união. O versículo 28 traz a recompensa de você viver nos palácios dos reis, da igreja onde você congrega, ser um lugar agradável de se estar. Você vem com alegria, porque você trabalha para que isso aqui cresça. Você, todo o seu pensamento, suas decisões são voltadas para que o reino de Deus cresça. E você tem uma união com todo mundo aqui. Então quando você vem, você se sente bem neste lugar. Você está aqui agradável, com um sorriso de orelha a orelha, olhando na face dos irmãos e se alegrando. E se alguém faltar, você sabe quem faltou. E você manda um zap. Você, né, serve para isso também, viu? O zap, você mandar um zap para o irmão, perguntar: irmão, por que o senhor faltou? Senti a sua falta. Senti o seu cantinho lá no banco, duro, estava lá esperando por você.
Irmãos, a recompensa de se viver de acordo com essa sabedoria bíblica é você estar num lugar agradável. E como é ruim, irmãos, estarmos num lugar que a gente não se agrada. Estar numa igreja onde as pessoas não gostam muito de você. Busque ter paz com todos, porque vai acontecer alguma coisa, irmão. Ou você vai sair, ou você vai continuar brigando. Então busque sabedoria bíblica para você viver nesse mundo. Agora imagine aí, você viver num lar ao qual só é briga, ao qual só é discussão. Você precisa olhar agora para o texto sagrado e trabalhar para que o seu lar seja uma bênção. E tomar boas decisões para que a sua casa cresça. E viver em união com a sua esposa, com os seus filhos. Sabendo que você está ali e agora vocês são uma só carne. Não está um competindo com o outro, não. Não está um querendo ser maior ou melhor que o outro, não. Vocês têm que trabalhar juntos para que vocês cresçam. E o marido, quando chega em casa, sente feliz, porque cheguei em casa, abraça a sua esposa, abraça os seus filhos, senta ao redor da mesa, como diz o salmista, e se alimenta, feliz. Porque o que acontece, geralmente é o contrário. Dá 6 horas da noite e o marido diz, vou ter que voltar para casa. Ou a esposa diz, vou ter que voltar para aquele abençoado, né? Por causa do horário a gente não vai usar palavras pesadas, não. Só depois das 10. Vou voltar para casa para aquele abençoado, ignorante. Irmãos, nós precisamos trabalhar, viver unidos, ter boas decisões para que a gente sinta alegria e prazer de à noite voltar para casa. Olhar nos olhos do amado e da amada e dos seus filhos e dizer obrigado, Senhor, pela família que tu me destes para administrar, que é dele, pertence ao Senhor, mas o Senhor colocou em nossas mãos. Sentir a alegria de chegar, porque, meu irmão, você chegar num ambiente de trabalho desunido, que só tem briga, que só tem um querendo passar por cima do outro para crescer, é horrível. Você não tem vontade, você vai à força, você vai porque você sabe que precisa. Mas se você trabalhar para que seja um lugar bonito, um lugar de união, um lugar onde um ajuda o outro, é um lugar satisfatório de você trabalhar. Então, viver nos palácios do rei não é viver muitas vezes em lugar chique, não, irmãos. Não é isso que o texto quer nos transmitir, mas é o lugar que você está, o lugar onde você vive, o lugar onde você está ali em comunhão, seja um lugar bom, um lugar agradável, porque todo mundo está trabalhando para que aquilo seja um reinado, seja um reino bonito, um reino de luz, um reino do nosso Senhor, onde todo mundo é respeitado e tratado bem. Irmãos, com isso nós aprendemos, para a gente concluir, que nós precisamos tomar as boas decisões para que a gente viva melhor nesse mundo que Deus criou. E que nessa era terrena que estamos vivendo, a gente viva intensamente da melhor forma que Deus planejou, aguardando aquela vida futura onde tudo será perfeito, onde não vai haver nem choro, nem ranger de dente, onde todo mundo vai ser unido, porque o pecado vai ser retirado, e a gente agora vai viver de acordo com a criação original, sem pecado, alegre, sem fadiga, sem cansaço, gozando do nosso Deus eternamente, conforme Ele criou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.